Será que a pobreza mundial finalmente vai acabar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A NASA, a Agência de Exploração Espacial dos Estados Unidos, anunciou recentemente que fará o envio, no mês de agosto deste ano, de uma nave chamada Psyche em busca de um promissor asteroide que orbita nosso sistema solar. O corpo celeste, de nome 16 Psyche, de onde a nave da NASA tirou seu nome, foi descoberto em 1852 e pesquisas mais recentes, incluindo imagens do telescópio Hubble obtidas em 2007, apontam para o fato de que o asteroide, de 200 quilômetros de diâmetro, é majoritariamente composto por metais como ferro e níquel, podendo ainda contar com quantidades substanciais de ouro e platina. Dadas as estimativas da massa do corpo celeste, bem como da proporção dos materiais que o compõem, especula-se que o valor atual do asteroide 16 Psyche seja de 10 quatrilhões de dólares, ou um 10 seguido de 15 zeros, se você preferir, o que o faria ser 70 vezes mais valioso que toda a economia global, estimada em 142 trilhões de dólares. O objetivo da nave Psyche, que possui o tamanho de um carro de passeio, contudo, não é minerar o asteroide, mas sim entender mais sobre sua composição e sobre sua órbita pelos próximos 2 anos. Nesse momento, mentes mais ativas, certamente, já começaram a fazer planos e cálculos futuros. O que poderia ser feito em prol da humanidade se toda essa riqueza pudesse ser minerada e trazida para o planeta Terra? Certamente, poderíamos combater a fome mundial e em poucos anos haveria tanta riqueza que as mazelas atuais seriam apenas lembrança de um trágico passado. O 16 Psyche seria, sem dúvidas, um presente que caiu do céu. Lembra quando o Lula disse, lá em 2009, que o pré-sal significaria para o Brasil educação, saúde e o fim da pobreza? Pois é, a coisa seria mais ou menos assim. Contudo, se você conhece pelo menos superficialmente os fundamentos da economia austríaca, ou se você é pelo menos um pouco cético, você certamente não acredita que um asteroide signifique o fim da pobreza humana. Talvez você já saiba que o que proporciona prosperidade para os seres humanos não é uma pilha de recursos naturais disponíveis para uso, mas sim a capacidade que o ser humano possui de transformar os recursos disponíveis em soluções para os problemas e necessidades de outros seres humanos. Afinal de contas, o valor do petróleo não está nesse recurso em si, mas sim em sua capacidade de gerar energia e de ser convertido em outros materiais pelo ser humano. As reservas de petróleo sempre estiveram aí, prontas para consumo, mas o que garantiu que o homem moderno fosse mais rico que seus semelhantes da pré-história foi justamente sua capacidade de usufruir desse material e de tantos outros. Como já ensinava Karl Menger, um dos precursores da Escola Austríaca de Economia, em 1871, o valor de determinado bem ou serviço é subjetivo, sendo estabelecido não em função do custo dos insumos que foram utilizados em sua produção, nem do preço total da mão de obra que tenha sido empregada em todo o processo, mas sim em função da utilidade de tal bem percebida por seus consumidores. Dessa forma, não existe um valor intrínseco inerente a um produto. Seu valor poderá variar a todo momento e de formas drásticas a depender da vontade dos consumidores, ou seja, da utilidade que estes percebem em tal produto. Para além disso, podemos citar também a lei da oferta e da demanda, uma lei econômica tão natural e fundamental que deveria receber tratamento por parte dos economistas igual àquele dispensado pelos físicos às leis da física. Basicamente, essa lei diz que o preço de determinado produto tende a subir se a demanda, ou seja, a procura por tal produto, aumentar. Se, ao contrário, a demanda por esse produto diminuir, seu preço também diminuirá. No campo da oferta, ou seja, o quanto de tal produto é produzido e disponibilizado para venda, a lógica é invertida. Se a oferta aumenta, o preço diminui. Se a oferta diminui, o preço aumenta. Deixando tudo com uma linguagem mais apurada, o preço é diretamente proporcional à demanda e inversamente proporcional à oferta.
Agora imagine, para o bem do argumento, que a humanidade já disponha de meios tecnológicos suficientes para que o 16 Psyche seja minerado e que os custos da viagem espacial até o corpo celeste sejam desprezíveis. Empresas privadas e estatais poderiam viajar pelo espaço até o asteroide, minerando quanto ferro, níquel, ouro e platina quisessem. O que aconteceria logo em seguida? A humanidade se tornaria muito mais rica, a pobreza seria erradicada, a economia global cresceria exponencialmente ano após ano? Bem, a coisa não funciona assim, e justamente porque o valor de determinado bem é subjetivo e porque existe a lei da oferta e da demanda. O fato de a humanidade possuir um asteroide apto a ser minerado não implica dizer necessariamente que a produtividade humana iria aumentar. E justamente porque a humanidade não precisaria imediatamente de 10 ou 20 vezes mais bens do que dispõe hoje em dia. Se imediatamente todos os metais do 16 Psyche fossem minerados e trazidos para a Terra, algo muito simples aconteceria. Teríamos incontáveis toneladas de minerais estocados em algum canto do planeta, pelo simples fato de que a humanidade, hoje, não possui uma demanda tão grande assim por tais minerais. Nesse hipotético cenário, a oferta de ferro, níquel e ouro dispararia absurdamente. Conforme anteriormente explicado, o crescimento da oferta leva a uma queda no preço de determinado produto. Assim, a mineração do citado asteroide derrubaria os preços desses metais, dado o expressivo aumento em sua oferta. Por outro lado, a demanda por esses metais se manteria inalterada, pelo menos no primeiro momento. Em outras palavras, a demanda não compensaria o aumento da oferta. O resultado final dessa história, portanto, não seria a erradicação da fome no planeta Terra, nem a injeção de novas grandes fortunas no desenvolvimento de tecnologias futurísticas. O que teríamos, no fim das contas, seria uma pilha interminável de metais enferrujando em galpões mundo afora. O preço atual dos metais que compõem o asteroide e que permitiu o cálculo estimado de seu valor atual de mercado depende da atual conjunção de sua oferta no mercado e da demanda dos consumidores. Se uma dessas variáveis for drasticamente modificada, seu valor também sofrerá uma considerável alteração. No exemplo citado, teríamos um colossal aumento na oferta dos metais, o que derrubaria drasticamente seu preço no mercado, fazendo também com que o asteroide deixasse de valer os tais 10 quatrilhões de dólares. Na verdade, é bem possível, inclusive, que sequer houvesse demanda para toda a quantidade de metais minerada, ainda que eles fossem vendidos a centavos por tonelada. Não se pode afirmar, portanto, que o asteroide 16 Psyche valerá 10 quatrilhões de dólares, caso venha a ser minerado pelos seres humanos, porque não é possível determinar de antemão qual será o valor atribuído ao ferro, ao níquel e ao ouro presentes no corpo celeste por parte de seus futuros consumidores. Do ponto de vista da subjetividade do valor, conforme preceituado por Carl Menger, o asteroide poderá valer esse valor, mas também poderá valer muito mais ou muito menos. Se levarmos em conta a lei da oferta e da demanda, então, e mantendo todas as demais circunstâncias, ou como os economistas gostam de dizer, ceteris paribus, é certo que o asteroide valeria muito menos do que seu atual valor imaginado. No fim das contas, provavelmente a humanidade perceberia que seria muito mais viável, do ponto de vista econômico, continuar a minerar tais metais aqui mesmo na Terra, destinando o 16 Psyche exclusivamente para pesquisas científicas sobre o surgimento de nosso sistema solar. Por mais óbvio que tal constatação possa parecer, o fato é que em pleno século XXI ainda ouvimos inúmeros políticos afirmando que recursos naturais são a receita do sucesso e do progresso econômico de um país, não obstante o fato de que muitos países ricos em petróleo e diamantes são miseráveis, enquanto vários países sem qualquer tipo de recurso natural são ricos e desenvolvidos. De forma demagógica, esses parasitas estatais insistem em afirmar que poços de petróleo, montanhas de ouro e asteroides feitos de ferro e níquel são a receita para a prosperidade de um país, quando eles próprios, no exercício de seus poderes ilegítimos, são os grandes entraves à riqueza e à prosperidade dos indivíduos.
Não, não existe receita mágica para o progresso da humanidade. A riqueza não cai do céu como um asteroide cheio de metais valiosos. O que garante o progresso da nossa civilização é o esforço contínuo de indivíduos que, buscando seu próprio enriquecimento, melhoram a vida de todos ao seu redor. Não há solução mágica para as mazelas humanas, apenas esforço e dedicação, exercidos com liberdade por indivíduos talentosos, é que foram capazes de tirar a humanidade da miséria milenária em que viveu, elevando-a a um patamar de riqueza nunca antes observado. Por isso, quando aquele seu professor de história afirmar que o Brasil é pobre por causa do ouro que Portugal nos tirou, tenha sempre em mente a real causa de nossa pobreza. Nós não somos um país rico justamente por causa da liberdade que nós mesmos aceitamos perder. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!